A paz do Senhor, igreja. Com alegria, uma satisfação de estar juntos com os meus irmãos para adorarmos esse Deus que é tão santo, que é tão digno de receber a nossa adoração nessa noite. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez compartilhar, aprender mais do Senhor e poder compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Eu creio que o Senhor, Ele ministrará também nos corações dos meus irmãos, assim como Ele tem ministrado ao meu. E o propósito ao qual Ele enviou essa palavra, Ele será concretizado em nossas vidas para a glória dEle. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor, que mais uma vez tem confiado o púlpito dessa igreja, tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui ministrando essa palavra. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5. Essa é a palavra, o texto base que Deus propôs ao nosso coração, para estarmos aqui meditando nessa noite, refletindo acerca dos que o Senhor tem a falar conosco. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 5. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Rei, Senhor das nossas vidas. Aleluia, Deus. Gênesis 37, capítulo 37, a partir do versículo 5, diz assim: Certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos seus sonhos. Glória a Deus. Queridos, como eu falei, esse é o texto básico que o Senhor colocou em nossos corações e ministrou e nos deu algumas direções que eu tenho o objetivo de compartilhar com todos os meus irmãos. E como já disse, creio que há um propósito específico da parte do Senhor para as nossas vidas, para termos um entendimento maior do seu propósito real sobre nossas vidas, porque muitas vezes nós confundimos vocação com o propósito. E eu creio que nessa noite nós sairemos daqui mais conscientes do que realmente é o propósito real e verdadeiro e comum entre todos nós, que o Senhor tem reservado e esperado de cada um de nós. Hoje nós seremos ministrados através da vida de José, e sem dúvida essa é uma das histórias, uma das maiores experiências de posicionamento diante do Senhor e superação entre os personagens bíblicos. E através dessa experiência nós vamos refletir acerca dos estágios vividos por alguém que é chamado a viver o propósito de Deus em suas vidas. Quem aqui é chamado pelo Senhor a viver um propósito específico? Glória a Deus. Eu quero dizer que independente de você não ter levantado a sua mão, independente de você não ter entendido ainda o propósito de Deus sobre a sua vida, mesmo assim, Ele tem um propósito em sua vida. Talvez você tenha chegado aqui e seja daqueles que ainda não tem um grau de intimidade muito grande com o Senhor, não tem uma consciência plena de quem é o Senhor e o propósito que Ele tem sobre a sua vida.
mas eu quero dizer que essa palavra de hoje é também direcionada a você, porque o Senhor, a partir dessa noite, quer te tornar consciente, quer te tornar conhecedor do plano, da vontade, da direção, do propósito que Ele tem sobre a tua vida e sobre a tua casa, porque todos nós temos sim um propósito, ou o Senhor tem um propósito de vida para cada um de nós. E aí nós vamos ver o desenvolvimento desse propósito através da vida de José e nos estágios que ele experimentou, porque na verdade são estágios bem parecidos, na verdade se replica e se repete sobre a vida de todos nós. Essa que é a grande verdade. Por isso que o Senhor me direcionou e eu fiz questão de usar esse exemplo de José, porque essa talvez seja a realidade que muitos estão vivendo nessa noite. Porque eu creio que o nosso Deus, Ele não fala para os ausentes, Ele fala para os presentes. Então, se Ele propôs essa palavra no meu coração, é porque tem alguém aqui que está precisando dessa palavra. E se essa pessoa é você, eu peço que você redobre a sua atenção para ouvir não a voz do Ivan, mas a voz do próprio Deus, do Espírito Santo, que te ama e quer te fazer consciente do plano, da vontade, do propósito que Ele tem sobre a tua vida. E o primeiro estágio que eu vejo na vida de José, o desenvolvimento nesse chamado, nesse propósito, dessa vocação, é que ele recebeu a revelação que Deus tinha um propósito através da sua vida. Porque essa é a primeira atitude de Deus, o start de Deus, é de nos tornar consciente que Ele tem um plano, que Ele tem algo a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Os versículos anteriores ao que eu li, diz que José tinha 17 anos de idade, quando ele teve esse sonho. E o sonho é esse que nós acabamos de ler aqui, onde ele via que o seu feixe, ele estava no campo com os seus irmãos, e de repente o seu feixe ficava de pé, e os feixes dos seus irmãos ficavam ao redor do feixe dele, e se curvavam diante do feixe dele. E ele teve um outro sonho, que foi o que nós lemos aqui também. Na verdade, esse sonho, muitos dizem que era o sonho de Deus para a vida de José. Mas quando eu vou ler a palavra, eu tenho um entendimento que Deus, Ele não tem sonhos. Porque sonhos são aqueles que estão ainda sendo geradas expectativas no nosso coração, na nossa mente. E o nosso Deus não é Deus que gera expectativa. O nosso Deus é Deus que tem projetos reais e verdadeiros sobre a vida dos seus filhos. Ei, querido, o que o Senhor Ele revelou para ti não é um sonho, é uma vontade, é um plano, é um projeto que Ele tem pressa de realizar, de concretizar sobre a tua vida. Essa que é a grande verdade. Muitos falam dos sonhos de Deus. Deus, Ele tem projetos, e os projetos de Deus, a Bíblia diz que nenhum desses projetos podem ser frustrados, porque nenhum plano, nenhum projeto do Senhor, ele pode ser frustrado. E se a palavra de Deus é verdadeira, que eu creio que é verdadeira, você pode tomar posse assim como eu tomo posse, que nenhuma promessa do Senhor, que nenhuma palavra que foi lançada sobre a minha vida, que nenhuma palavra que foi lançada sobre a minha família, ela voltará vazia, porque Deus é fiel e cumpridor de sua palavra, de suas promessas. Então, se o Senhor tem lançado algo sobre a tua vida, Ele tem lançado uma direção, Ele tem lançado e tem trazido uma convicção ao teu coração, mesmo que seja dos mais diversos meios. Pode ter sido através de um sonho, pode ter sido através de um profeta, pode ser através da própria palavra, porque Deus, Ele não está limitado, querido. Deus não está numa caixinha onde nós aqui dizemos o jeito que Deus vai trabalhar, o Deus que Deus vai agir. O jeito é dele, a forma é dele, o tempo é dele, é como Ele quer, na hora que Ele quer. Mas uma coisa eu e você podemos ter certeza: Ele quer, e se Ele quer, vai acontecer. Se eu e você nos posicionarmos e entendermos a direção, o projeto, o propósito que Ele tem a realizar através das nossas vidas. E na verdade Deus, Ele trouxe essa revelação para José, do propósito que ele tinha, apesar de não ser muito claro, porque na verdade é uma característica de Deus. Porque se Ele nos mostrasse o plano por inteiro, a trajetória por inteira, pela nossa limitação e pela nossa incapacidade, com certeza nós desistiríamos.
essa grande verdade. Por isso que Deus, Ele vai nos mostrando aos poucos, em etapas, para que eu e você possamos crescer, avançar nos planos e nos propósitos de Deus. Nem sempre nós teremos o conhecimento total do plano de Deus, mas Ele sempre revela quando Ele quer começar algo através das nossas vidas. E talvez você que está aqui, assim, tenha chegado aqui e ainda não tenha consciência plena do propósito que Deus tem sobre a tua vida. Eu não te julgo por isso, porque um dia eu também cheguei aqui com esse mesmo pensamento. E quando nós não sabemos o propósito, quando nós não temos um propósito de vida, é gerado no nosso ser sentimentos como tristeza, dúvida. É normal isso, querido. Mas o que eu percebi através da minha própria vida, do meu próprio testemunho, não é porque Deus não estava falando, não é porque Deus não estava me mostrando. Na verdade é porque eu estava com meus olhos fechados e os meus ouvidos tapados, e não conseguia enxergar, e não conseguia ouvir o direcionamento de Deus. Talvez você chegou aqui e seja essa pessoa hoje. Não tenha vergonha disso, até porque eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas eu quero dizer que assim como o Senhor trouxe clareza à minha visão e trouxe perfeição à minha audição espiritual, Ele pode fazer o mesmo por você. Você só precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos hoje aqui, para entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro projeto que Tu tem sobre a minha vida. Porque muitas vezes, pela nossa limitação, pela nossa incapacidade, nós montamos projetos, nós fazemos projetos, mas nem sempre esses planos, esses projetos, esses propósitos que são desenvolvidos na nossa mente, significa dizer que é o propósito de Deus. Um propósito de Deus, ou eu só posso dizer que estou vivendo dentro de um propósito de Deus, de uma vontade de Deus, se Ele foi e me entrega essa visão, através da revelação. José, ele tinha convicção, querido, que não tinha sido um sonho comum, que não era um sonho comum após uma noite em que ele tinha comido muito. Muitas vezes acontece isso, quando nós comemos muito, vamos dormir com a barriga bem cheia, temos sonhos, às vezes pesadelos. Mas querido, José, ele tinha convicção que isso não era um sonho comum. Na verdade era uma revelação do propósito de Deus, ou como o propósito de Deus iria ser desenvolvido na vida dele. Porque uma coisa é o propósito, outra coisa é como ele será desenvolvido em nossas vidas. Porque nós vamos entender nessa noite, no final da mensagem, que vocação é diferente de propósito. Porque o propósito é comum da igreja, a vocação é diferente. Todos nós podemos aqui ter vocações diferentes, mas nenhum de nós podemos aqui ter um propósito diferente um dos outros. Porque o propósito é único, o que Cristo deixou na sua palavra, para que eu e você possa viver. E José, ele tinha tanta convicção, que ele havia recebido uma revelação, que Deus queria começar a realizar algo na vida dele, através da vida dele, que mesmo sabendo que os seus irmãos o odiavam, ele compartilha com seus irmãos, ele conta o seu sonho, ele conta o propósito que Deus queria fazer na vida dele. Na verdade, José queria que todos os seus irmãos, que todos os seus familiares começassem a perceber que Deus tinha um plano sobre a vida dele. Ele queria que todos enxergassem que havia um propósito na vida dele. E o Espírito Santo, ele ministrou meu coração quando eu tive esse entendimento aqui. O Senhor, o próprio Deus, Ele quer que quando os outros nossos irmãos olhem para cada um de nós, enxergue não nós mesmos, mas enxergue o propósito de Deus nas nossas vidas. Ei, querido, quando alguém olhar para você, o Senhor quer que não veja as tuas fraquezas, não quer que veja mesmo as tuas qualidades, mas Ele quer que enxergue em você, que enxergue em mim o propósito real que Ele tem sobre a tua vida. Todos nós aqui temos um chamado, temos uma vocação, pelo menos já no mundo espiritual, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias o Senhor já escreveu, e só nós não vivemos esses dias que o Senhor mesmo escreveu, se eu e você não nos posicionarmos diante do que Ele já escreveu, diante do que Ele já determinou, que é através de temer a Ele, de reconhecer a autoridade dEle diária
em nossas vidas, e assim nós viveremos o plano perfeito dele. Mas José, na verdade, quando todos olhavam para ele, os seus familiares, por mais que não quisessem reconhecer, mas eles sabiam, no fundo, que aquele sonho não era comum e que existia um propósito na vida de José. O próprio texto vai dizer que Jacó repreendeu ele, mas no íntimo ele ficou se questionando, ficou querendo saber qual o significado daquele sonho. Tem muitas pessoas que não reconhecem o ministério, não reconhecem o propósito, não reconhecem o que Deus está fazendo em nossas vidas, na tua vida. Mas, querido, no fundo, se o Espírito Santo, ele está em mim, está em ti, por mais que as pessoas não reconheçam verbalmente, publicamente, é impossível alguém não ter o Espírito Santo de Deus e não ser reconhecido, não ser visto o brilho do Espírito Santo. Porque quem carrega o Espírito Santo em si, dentro de si, já não vive como os outros vivem, porque vive para o Senhor. Mas, querido, eu quero, já para ganhar tempo, eu quero também falar sobre o segundo estágio que José viveu. E esse estágio, querido, é um dos estágios mais desafiadores. Mas é impossível nós vivermos o propósito do Senhor sem vencermos, sem passarmos por esse estágio. E o estágio que José viveu foi o estágio do desenvolvimento, da maturidade para viver o propósito. Esse foi o segundo estágio de José, desenvolver maturidade para viver o propósito. José desenvolveu maturidade através de 4 situações que todo homem ou mulher que se dispuserem a viver o propósito de Deus vai ter que passar. Todo homem e toda mulher, ou seja, eu e você, se nós dispusermos a viver a vontade do Senhor, o propósito real do Senhor, nós vamos ter que desenvolver em nossas vidas maturidade. Porque Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como menino. Mas não é a vontade do Pai que nós permaneça meninos, que nós permaneça crianças. Nós temos que crescer, porque o propósito que Deus tem sobre nossas vidas não vai poder ser realizado se a nossa mentalidade, se a nossa atitude, se as nossas escolhas ainda forem de menino, forem de criança. Claro que existe um processo, e José passou esse processo assim como eu e você deve passar. Por isso que eu acredito que o Senhor, ele nos deu essa direção, porque ele tem propósito nessa noite de gerar crescimento na sua igreja. Porque, querido, eu não sei se você tem a mesma visão que eu tenho, mas Deus, ele começou a fazer nessa igreja algo extraordinário. E eu tenho uma consciência no meu coração e no meu espírito que nós ainda estamos no começo do que Deus vai fazer. Mas para que Deus comece a fazer o que ele realmente tem para fazer, nós temos que nos tornar adultos. Nós temos que nos tornar adultos, porque enquanto ainda estivermos como criança, agindo como crianças, tendo birra como crianças, nós seremos privados de viver o excelente de Deus, o excelente que ele tem para mim e para ti. E quando eu vou olhar a história de José, o primeiro estágio, a primeira situação que eu consigo enxergar, que ele teve que lidar, ou teve que aprender a lidar, para mais na frente poder viver o propósito completo do Senhor, foi ter que saber lidar, ou avançar em maturidade com a incompreensão das pessoas, porque nem todos compreenderam a forma como Deus o levaria a viver o propósito. Seus irmãos não compreenderam a forma como Deus o levaria a viver o propósito. Pelo contrário, eles se opuseram, eles se oporam à forma como Deus faria. Nem mesmo o seu pai, no primeiro momento, conseguiu entender, conseguiu apoiar como o Senhor faria. Querido, no nosso processo de maturidade, nós temos que ter consciência que nós vamos ter que saber lidar, nós vamos ter que avançar em maturidade, vamos ter que começar a entender que na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento, para vivermos o propósito do Senhor, nós seremos incompreendidos.
seremos incompreendidos na trajetória. E nessa incompreensão, queridos, como deve ser a nossa reação? Será que nós devemos revidar? Nós devemos fazer exatamente o que José fez, querido. Ele ficou em silêncio e avançou para o plano, para o propósito que o Senhor tinha sobre a sua vida. Não, querido, não adianta bater de frente, querido, porque o próprio Deus é quem nos justifica. É o próprio Deus em que moverá as situações e mostrará e trará um cenário em que todos vão perceber que sempre foi Ele que esteve no controle de todas as coisas. Então, não tente fazer aquilo que você não é para fazer. Deixe o Senhor fazer, deixe o Senhor mover na hora dele, porque Ele é que faz, porque Ele é que tem o controle. Eu e você só temos que desenvolver maturidade para entender que nem sempre nós seremos apoiados em tudo em que estamos a fazer, mesmo que estejamos sobre uma direção de Deus. Você entende que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer à sua mente, ao seu coração, o desenvolvimento que Ele quer gerar sobre você nessa noite? Ele quer nos fazer avançar, quer nos fazer ou nos tornar maduros para viver o que Ele tem pronto na eternidade, porque não é algo que Deus vai fazer, é algo que já está pronto e que só pode se tornar visível a materializar aos nossos olhos quando nós realmente alcançarmos esse nível de maturidade para receber e desfrutar do que o Senhor tem para realizar. Mas o que nós vemos também é que um outro processo que José teve que passar, nesse processo de amadurecimento, nesse processo doloroso, foi o processo da rejeição. O texto vai dizer, logo no início do capítulo que lemos, que os seus irmãos não eram capazes de lançar nem sequer uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra positiva para José. Ele vivia num ambiente de rejeição, e um dos maiores motivos é porque ele estava sob uma direção de Deus. Estar sob uma direção de Deus não significa dizer que teremos o apoio de todos, que seremos abraçados por todos. Talvez você chegou aqui triste, justamente porque você tem vivido esses dias de rejeição, esses dias de exclusão. Ei, querido, sabe o que a palavra de Deus diz? Quando nós estivermos sendo perseguidos, quando nós estivermos sendo rejeitados, que nós somos bem-aventurados, que nós somos super felizes, porque nós estamos seguindo os mesmos passos do nosso Mestre Jesus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando vos rejeitarem, querido. Se você está vivendo esse ciclo de maturidade, eu não quero ter dó de você. Pelo contrário, eu quero me alegrar com você, porque eu sei como esse ciclo, ele vai gerar uma experiência sobrenatural sobre a tua vida, como tem gerado na minha vida. Talvez você não esteja nem entendendo essa palavra, assim como José não entendeu quando ele estava vivendo esses dias, ou talvez não entendesse na plenitude como deveria entender. Mas esse sofrimento, essa perseguição, essa rejeição, é um processo que você tem que passar, um processo para trazer maturidade espiritual para você, porque o Senhor, Ele não consegue enxergar a tua apenas hoje, Ele consegue enxergar a tua amanhã, ajudando outras pessoas, sendo realizado o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Não tem, querido, como nós ajudarmos outras pessoas sem que nós tenhamos vivido as experiências. Você entende? Porque que Deus, Ele quer te levar a essa maturidade? Porque Ele não quer que você viva essa vida que você está vivendo hoje. Ele tem um processo maior, Ele tem um plano maior sobre a tua vida, um plano de te usar como uma ferramenta poderosa nesse bairro, nessa cidade, nesse país. Porque eu não posso limitar o plano que Deus tem sobre a tua vida, eu não posso limitar. Então, eu já quero te tranquilizar, dá glória, porque tu és a bem-aventurado. Se tu estás passando por esse processo de maturidade, glorifica ao Senhor, mesmo que esteja doendo, porque não é fácil ser rejeitado, e principalmente como José, que foi rejeitado por aquelas pessoas que ele mais amava.
ou que as pessoas que mais deveriam amar ele. Mas ele tinha um propósito em tudo isso. E a Bíblia diz que a exclusão, a rejeição daqueles irmãos era tão grande, que eles foram capazes de fazer uma emboscada para José, e chegaram ao ponto de vender o próprio irmão. E ele começa agora, na casa de Potifar, uma nova vida. E a princípio parecia na casa de Potifar que as coisas iriam começar a andar. José já tinha sofrido, porque Deus ele faz assim, ele vai dando os estágios, porque ele sabe da nossa limitação. Então às vezes Deus ele traz refrigério. E eu acredito que José estava passando por um momento de refrigério, por Deus conhecer a estrutura de José. E Deus começou a elevar José na casa de Potifar. Mas quando ele menos esperava, ele passou a viver um outro processo, que muitos passarão no processo da maturidade. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Caluniou ele porque ele não cedeu aquilo que ela queria. Você percebe? Talvez eu esteja contando aqui não a história de José, mas eu esteja contando a tua própria história, porque você está passando por esse processo de maturidade. Talvez você está aqui hoje com a incompreensão das pessoas. Talvez você chegou aqui hoje com a rejeição de alguém. Talvez você chegou aqui debaixo de uma calúnia de alguém. Mas a palavra de Deus diz que quem condenará os eleitos do Senhor, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Por mais que tentem, querido, é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos garante vitória, é o Senhor quem trará vitória sobre todas essas coisas, todas essas situações. Talvez você diga assim: Senhor, mas eu não compreendo esse momento tão adverso que eu estou vivendo. Eu ando com fidelidade diante de Ti. Talvez esse mesmo questionamento José também fez, porque ele andava com fidelidade diante do Senhor. Mas querido, Deus ele não tem peninha dos seus filhos. Na verdade, Deus ele tem propósito em nos amadurecer. Nós não podemos nos vitimizar diante de Deus. Se você tem consciência que você está aprovado diante do Senhor, que você tem andado com fidelidade do Senhor, não fique questionando o Senhor, não fique colocando Deus na parede. Simplesmente aceite o processo de maturidade que Ele está te levando, para que você possa viver o propósito real que Ele tem sobre a tua vida. E a Bíblia diz, e eu vou correr para não perder o tempo, que após aquela calúnia, ele agora passa e entra em mais um processo, que por conta daquela calúnia, ele vai parar na prisão. Alma que eu não vou dizer que você vai ter que ser preso. Embora os outros três estágios que eu falei, incompreensão, rejeição e calúnia, aconteça de forma literal, mas a prisão não de forma literal, mas prisão significa privação de liberdade. E muitas vezes nós vamos nos ver nesses momentos de privação de liberdade, de fazermos aquilo que queríamos fazer, de falar aquilo que queríamos falar, porque a Bíblia diz que há hora para tudo, e tem hora, querido, que é melhor mesmo, e que deve ser mesmo. Devemos nos manter em silêncio, devemos realmente nos privar da liberdade que nós gostaríamos de ter. Mas esse momento de privação não significa dizer que nós devemos ficar paralisados, porque uma coisa é estar privado de liberdade, de fazer tudo o que queríamos e que achamos que poderíamos fazer. Outra coisa é ficarmos paralisados diante desse momento de privação. Porque o que eu percebo, querido, é que José, mesmo privado de liberdade, ele não ficou paralisado. Ele continuou servindo. Aonde ele ia, aonde os processos onde ele estava vivendo, ele não ficava paralisado. Ele estava servindo. E na prisão não foi diferente. José, ele continuou servindo, a ponto de se tornar o que cuidava de toda aquela prisão. Você entende que o momento que Deus nos priva de fazermos aquilo que queríamos realmente fazer, não significa dizer que nós devemos ficar estacionados, parados.
sem nos movimentarmos. Porque Deus, Ele nunca nos deixa sem uma visão para servir a Ele. Você pode estar até impedido de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Talvez ainda não chegou o momento de você realizar aquilo que o Senhor disse que você iria realizar. Mas não significa dizer que você tem que cruzar os braços e ficar parado, esperando o dia chegar. Porque há muito a se fazer. Há serviço no reino. Há muito que se fazer na obra do Senhor. Enquanto a promessa, enquanto aquilo que o Senhor direcionou não se concretiza de forma literal sobre a tua vida. E o que nós podemos perceber é que mesmo diante de todos esses processos dolorosos, José, ele permaneceu fiel em todas as etapas desse processo de maturidade. Em todos os processos que José passou, ele foi fiel em todos. Ele demonstrou fé e demonstrou perseverança. E é isso que o Senhor ele espera de cada um de nós, nesse momento em que Ele está nos tratando, nesse momento em que Ele está nos levando a um nível de maturidade. Maturidade essa que deve chegar para um propósito maior. E quando nós somos aprovados, quando nós realmente vivemos e avançamos nesse nível de maturidade, nós somos habilitados agora a passarmos para o outro nível, que foi exatamente o que aconteceu com José. Ele passou do nível de desenvolvimento de maturidade para o nível do cumprimento e o exercício do propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Ei, querido, é doloroso, eu sei. Há momentos em nossas vidas que é bem doloroso, porque esse processo, esses dias em que o Senhor nos trata, realmente traz dores que muitas vezes deixam até cicatrizes em nós mesmos. Mas eu quero dizer para você que se nós suportarmos, se nós vivermos esse processo de maturidade, nós vamos avançar para o próximo nível, para o próximo estágio, o estágio que você sonha, o estágio que gerou alegria no dia em que você recebeu a promessa, porque ele é tão real quanto esse processo de maturidade que eu e você temos que passar. E esse nível, esse processo de maturidade, talvez nesse nível, nesse estágio aqui, seja o estágio onde muitos desistem. Essa que é a grande verdade. E a palavra que o Senhor quer ministrar ao teu coração nessa noite não é de desistência, é de avançar. Ele quer trazer esperança para ti nessa noite, que há sim um próximo nível, há sim um próximo estágio. E quem garante não é o Ivan, querido, é o mesmo que prometeu para ti. Porque o tempo, as estações, os problemas, as dificuldades, as diversidades, elas não podem, de forma nenhuma, impedir o que Deus ele tem sobre a tua vida. De forma nenhuma. Só quem pode impedir o que Deus tem em nossas vidas, só quem pode impedir o propósito real que Deus tem em nossas vidas, não é o Senhor, somos nós mesmos. Quando nós desistimos de viver o processo. E é impossível avançar para um nível de cumprimento da promessa, o cumprimento do propósito, sem antes concretizarmos esse nível, esse estágio da maturidade. O Senhor nessa noite Ele quer gerar crescimento, querido. Crescimento. Talvez não é a palavra que você estivesse esperando nessa noite. E talvez não é nem a palavra que eu gostaria de trazer nessa noite. Mas eu disse uma vez a vocês, e eu disse ao Senhor, que eu nunca subirei a um púlpito, eu nunca pegarei um microfone desse aqui, para falar a minha vontade, para falar aquilo que foi gerado de mim mesmo. Porque o meu compromisso não é com os irmãos, primeiramente é com o Senhor. E se o Senhor ele está dando essa palavra nessa noite, por mais que não tenha muito glória a Deus, por mais que não gere tanta euforia na igreja, mas eu creio que gerar transformação aqui em vidas, vai gerar maturidade. Eu creio que a partir de hoje sairão pessoas aqui decididas a continuar, a avançar para viver o propósito do Senhor. Ei, querido, o propósito do Senhor ele é real, o propósito do Senhor é verdadeiro, o propósito do Senhor ainda está de pé, mas é necessário suportar e ser aprovado nesse processo de desenvolvimento de maturidade. Essa que é a grande verdade. Mas vamos correr. Então José ele parte para o cumprimento e o exercício do processo.
Nós lemos que com 17 anos, ele teve o sonho. Ele recebe a revelação do propósito que Deus tinha em sua vida. E agora se passaram 13 anos. A Bíblia diz que quando ele tinha 30 anos, o propósito, o cumprimento do propósito, começa a se realizar na vida de José. Ele estava na prisão, aprovado. Ele estava privado de liberdade. Mas nesse instante, após 13 anos, ele já não estava mais vivendo um processo de maturidade. Ele agora já estava pronto para viver o processo de cumprimento do propósito que Deus tinha sobre a vida dele. E todos nós conhecemos a história, não vou me alongar porque o tempo já é passado, mas nós sabemos como Deus, ele criou uma situação, usando também sonhos com o faraó, para poder trazer a realização, o cumprimento do propósito na vida de José. E José, ele é levantado como governador do Egito e como um instrumento provedor de alimento para várias nações, e por que não dizer, para toda a terra. Você entende agora como valeu a pena todo o processo de maturidade que ele teve que enfrentar? Porque nesse momento agora, ele precisaria de toda essa maturidade, de tudo aquilo que ele desenvolveu no decorrer desses 13 anos. E que, diga-se de passagem, foram 13 anos de provações, mas foram 13 anos de fidelidade diante do Senhor. E queridos, quando eu vejo isso acontecer, ele ser levantado, um homem que foi vendido como escravo, um homem que por tantos anos foi tido e feito prisioneiro em uma prisão, agora é levantado pelo Senhor para cumprir o propósito que o Senhor tinha em suas vidas. E aqui é revelado o verdadeiro propósito na vida de José, e o verdadeiro propósito na minha e na tua vida. Porque a vocação, eu disse, pode ser diferente, mas o propósito, ele é o mesmo. E que propósito é esse? Talvez muitos pensam que o propósito da vida de José era de Deus fazê-lo governador. Quero dizer a você que esse não era o propósito, nunca foi o propósito. Na verdade, esse era o meio em que Deus o levaria a cumprir o propósito que tinha sobre a sua vida. Porque na verdade, o cargo, a vocação, ela nunca será maior do que a missão. O cargo de governador não era o propósito que Deus tinha na vida. O propósito era esse, que está em Gênesis, no capítulo 50 e no versículo 20. Se o Eduardinho puder colocar. Olha o que diz o texto. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Sabe qual é o propósito? Qual era o propósito de José? Sabe qual é o meu propósito, o teu propósito? É gerar vida para quem está precisando ter vida gerada, querido. São tantas pessoas valorizando o cargo, valorizando a vocação, mas isso fica sem sentido algum, querido, diante disso aqui, diante do propósito de Deus sobre nossas vidas, que é de nos fazermos instrumentos poderosos na terra, para poder servir uns aos outros em amor. Sabe aquele processo de maturidade que José teve que passar? Rejeição, exclusão e tantos outros processos. Nós podemos ver que tudo isso foi concretizado na vida dele, porque ele não apenas gerou vida para aqueles que foram bons com ele, mas ele também gerou vida para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o perseguiram. Por isso que eu e você temos que desenvolver essa maturidade, porque o Senhor, ele não nos vê somente aqui no hoje, mas ele vê o amanhã que ele quer nos levar a fazer o mesmo que José fez, gerar vida uns para os outros, porque esse é o propósito maior do Senhor. Ele quer nos levar a preservarmos vida, porque é como a outra versão diz, a sermos escape para o próximo. Esse é o propósito maior, esse é o propósito comum da igreja.
Claro, todos nós aqui temos uma diversidade de funções na igreja, ou mesmo no mundo secular, mas seja aqui ou seja lá, o propósito ele é o mesmo, de sermos bênção uns para os outros, de sermos vida uns para os outros. Porque o nosso ministério, a nossa posição, as nossas vidas, ela não tem nenhum significado se ela não impactar a vida de outras pessoas. Querido, tudo fica sem valor, tudo fica sem significado, se nós não vivermos sobre esse princípio, sobre esse propósito do Senhor. No reino de Deus, como eu já disse, nós exercemos funções diferentes, porém o propósito é único, que é de servirmos, é amarmos uns aos outros. E se eu pudesse aqui talvez resumir, que eu já vou encerrar, o que nós deveríamos ser, e vou trazer o significado dessa palavra, o que Deus ele quer que nós tenhamos um entendimento nessa noite, é o que é de fato ser cristão, o que nós dizemos que somos. Ser cristão é ser pequenos cristos aqui na terra. Você se identifica como um pequeno Cristo nessa terra? Você se identifica como alguém que está pronto a servir, que está pronto a gerar vida para quem está precisando de vida? Ei, querido, o nosso chamado, o nosso propósito é de sermos água para quem está com sede, é de sermos alimento para quem está com fome, é de sermos luz para quem está em trevas, é de sermos solução para quem está em dificuldade. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Talvez você chegou aqui e não tenha nem essa consciência plena. Talvez seja o seu primeiro contato, ou os primeiros contatos na igreja, na palavra de Deus. Eu quero dizer que essa palavra também é para você, porque como eu disse no início, querido, o propósito, o chamado de Deus, não é apenas para alguns, mas é para todos. Todos aqueles que se dispuserem a viver esse propósito do Senhor, de ser vida, de ser fonte de vida para outras pessoas. Essa é a vontade do Senhor, essa é a direção do Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo que você saia daqui, chegue em casa e você rumine cada palavra que foi dita aqui, cada palavra, acerca de maturidade, acerca de desenvolvimento, acerca de propósito real. Claro, querido, nós podemos desfrutar, como José desfrutou, de riquezas, de honras. José desfrutou de tudo isso, e isso é bíblico. Deus ele tem isso para os seus filhos. Mas eu quero dizer que isso é apenas as demais coisas que fazem parte do propósito que Deus tem sobre nossas vidas. Isso não pode virar como uma busca intensa e única em nossas vidas. Porque quando nós entendemos o propósito de nossas vidas, nós não teremos que correr atrás de bênçãos. As bênçãos correrão atrás de nós. É bíblico, querido. É bênção que você quer, é bênção que o Senhor tem. Mas essas bênçãos não serão liberadas, essas bênçãos não serão materializadas aos seus olhos, enquanto você não entender e se posicionar diante do propósito real e verdadeiro que o Senhor tem sobre a tua vida. Amém. Deus abençoe a todos.